Quais são os 12 axiomas de Zurique? Primeiro axioma, o axioma do risco. Corra risco. Não fuja do risco, mas corra um risco controlado também. Saiba qual é o tamanho do seu risco. Segundo axioma, o axioma da ganância. Tá? Não se preocupe em acertar na mosca, em acertar no topo ou acertar no fundo. Venda antes do topo, compre antes do fundo. Beleza? Terceiro axioma, o axioma da esperança. Tome cuidado em não ficar torcendo, esperando e rezando para que alguma coisa, para que algum investimento dê certo. Se não tiver certo, se o barco estiver afundando, não fique rezando para o barco, não fica lá tocando violino, não. Abandona o barco, beleza? Quarto axioma, axioma das previsões. Tome cuidado com as previsões. 99% delas estão erradas. Não baseie as suas decisões de investimentos em previsões, estatísticas que buscam fazer previsões. Se baseie no nível de fragilidade daquele investimento, ou daquele setor, daquele mercado, daquela economia. Se o nível de fragilidade está alto, você vai ter uma menor exposição, ou nenhuma. Se o nível de fragilidade está muito baixo, você vai ter muita exposição, né? Uma exposição maior. Beleza? Não se baseie em previsões. O quinto axioma, o axioma dos padrões. Tome cuidado com os padrões. Até começar a aparecer ordem, o caos não é perigoso. Então, aprenda a lidar com o caos. Lembre que a correlação não implica causalidade. Lembra lá das correlações espúrias. A correlação entre mortes por afogamento em piscina com a quantidade de vezes que o Nicolas Cage aparece no filme. É bizarro, tem total correlação, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Não é absolutamente nada. A gente não pode culpar o Nicolas Cage por isso. O sexto axioma, o axioma da mobilidade. Você não precisa e não pode criar raízes em investimento nenhum, em ação nenhuma, em ativo nenhum. Se aquilo não está dando certo, os fundamentos mudaram, saia daquilo. Uma ação, por exemplo, que te deu prejuízo, ela não é obrigada a te devolver aquele dinheiro. Você pode recuperar aquele dinheiro em outra ação, em outro investimento, em outra classe de ativo. O sétimo axioma é o axioma da intuição. Uma intuição pode ser muito importante, mas se ela tiver fundamento. O oitavo axioma, da religião e do ocultismo. Tome cuidado com isso. Não use a religião, o ocultismo. Guilherme, eu sou muito supersticioso, eu tenho aqui uma cueca que toda vez que eu vou apertar o botão para fazer investimento, eu uso essa cueca. Cara, isso não tem nada a ver, beleza? Então, não use isso como desculpa para você tomar uma decisão de investimento ou para se manter num investimento que não está dando certo. Nono axioma, do otimismo e do pessimismo. Também parecido com o anterior, né? O otimismo significa você esperar o melhor, mas a confiança significa saber como você vai lidar caso o pior aconteça, beleza? Investimento não é torcida. O décimo axioma, o axioma do consenso. Fuja da opinião da maioria. Geralmente a maioria está errada, não siga a manada. Muitas vezes, inclusive, é difícil. Eu sei que é difícil. Em 2019, por exemplo, quando estava tudo subindo e a economia já estava mostrando sinais de recessão, cara, é difícil você chegar lá e apertar o botão e falar, pô, vou diminuir a exposição aqui em ações e tudo mais, mesmo sabendo que tudo está subindo. É difícil você ir contra a maioria, porque tem até um viés de finanças comportamentais, que é o seguinte, foi comprovado por estudos de finanças comportamentais, que é o seguinte, geralmente as pessoas elas preferem errar em conjunto com outras pessoas do que acertar sozinhas. Muitas vezes elas preferem errar em conjunto, né? Foi até feito tem um experimento nesse sentido que foi feito, que é o seguinte, um cara que não estava sabendo o que estava acontecendo entrou numa sala com um monte de gente que estava sabendo o que ia acontecer. E aí colocaram vários lápis em cima da mesa ali, todos do mesmo tamanho, mas tinha um lápis, um único lápis, que claramente não era do mesmo tamanho. Era bem menor. Claro, era nítido, não precisava nem olhar muito, medir nada, era nítido. E aí perguntaram para cada pessoa, só que todo mundo estava sabendo o que estava acontecendo. E essas pessoas foram treinadas, né, foram recomendadas a dizer que não, todos os lápis são exatamente iguais. E o cara que entrou sem saber o que estava acontecendo, no começo ele achou estranho, ele falou, cara, o que houve com essas pessoas? São malucos, é óbvio que tem um lápis menor. Só que, como deixaram ele por último, e todo mundo ficou falando, não, é tudo igual, todo o mesmo tamanho. No final ele falou, quer dizer, ele não, porque isso foi feito com várias pessoas que não sabiam o que estava acontecendo.
mas a maioria, a grande maioria falou que todos os lápis eram iguais também, só porque os outros estavam falando. Ela percebeu, dava para ver, eles filmaram, dava para ver claramente na cara das pessoas que elas estavam achando estranho a opinião dos outros, mas no final das contas respondeu que todos os lápis eram iguais. Porque, cara, as pessoas começam a entrar numa noia na cabeça de que não é possível, eu então estou ficando louco, eu não estou vendo alguma coisa aqui. Porque está todo mundo dizendo a mesma coisa. Então, é difícil tomar uma decisão de falar, cara, vocês são tudo maluco, esse lápis aqui é menor. Quando está todo mundo falando, a bolsa vai continuar subindo para sempre, nunca mais vai cair, é difícil você apertar o botão para vender, para resgatar de um fundo, para reduzir sua exposição em ações. Mas tenha isso em mente, fuja do consenso. Geralmente o consenso está errado, beleza? O 11º axioma é o axioma da teimosia. Não tente salvar um mau investimento que claramente não está dando certo. Não tente fazer preço médio no investimento que mudou os fundamentos, não é mais a mesma coisa, tudo aponta para que aquilo dê errado. Esse é o 11º axioma. O 12º axioma é o axioma do planejamento. Faça um planejamento, mas entenda que nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. O planejamento é um plano de voo. Ele serve somente para você saber aonde você vai chegar, mas periodicamente você tem que ficar ajustando o seu plano, entendendo que a chance de aquilo não se cumprir é alta, né? Mas você tem que ir ajustando para que você chegue lá onde você quer chegar. Então, esses são os 12 axiomas de Zurique.